Olá pessoal, boa noite. Então vamos para o nosso terceiro exercício de hoje. É uma câmara selada contendo ar à pressão atmosférica com 5 centímetros de comprimento e janelas de vidro colocada em um dos braços de um interferômetro de Michelson, como na figura. As janelas de vidro da câmara têm uma espessura tão pequena que sua influência pode ser desprezada. Uma luz de comprimento de onda de 500 nanômetros é usada. Quando a câmara é evacuada, as franjas claras se deslocam de 60 posições. A partir desses dados, determine o índice de refração do ar, a pressão atmosférica com 6 algarismos significativos. Ok, né? Então, o princípio de funcionamento aqui eu já expliquei um pouco para vocês, né? Eu vou repetir um pouco, tá? Aqui nós temos uma fonte de luz coerente, né? Um laser. Ele incide um divisor de feixes. Parte é refletida, parte é transmitida. O feixe de luz que é transmitido, ele reflete em um espelho. E aqui também tem uma parte que é refletida, mas a gente não tem interesse nela, né? A gente tem interesse nesse feixe que ele é transmitido e vem para cá. Analogamente, o feixe que é transmitido, nesse caso aqui ele passa por um objeto a ser medido, né? Nós vamos conversar sobre ele. Reflete sobre o espelho, volta e reflete no divisor de feixes e vem aqui. E aqui a gente observa então um padrão de interferência que depende da diferença de caminho e nesse caso vai depender também do meio pelo qual a luz passa nessa bomba aqui. Não, nessa bomba aqui que ele chamou isso aqui, na câmara. Nesta câmara. Tá. Antes da gente conversar sobre esta câmara, né? Considera que tenha alguma coisa aqui, né? E que a gente não faça nenhuma alteração por enquanto. Aqui nós não precisamos considerar os efeitos. Novamente, né? O padrão de interferência depende do que? Da diferença de caminho e das inversões de fase quando das reflexões, né? Só que nesse caso a gente não precisa se preocupar com as inversões de fase pela reflexão, porque as mesmas reflexões ocorrem nos dois feixes. Então, quando houver inversão de fase em um feixe, vai haver também no outro. Se ocorrer 2 vezes em um, vai ocorrer 2 vezes no outro. Então, nós não precisamos nos preocupar com as inversões de fase, somente com a diferença de caminho. A diferença de caminho, e se tiver algum objeto no meio, né, nós temos que analisar então a diferença de fase provocada por este meio. Então tá. Então, se a gente desloca esse espelho vamos colocar aqui. Isso aqui está constante, nós não estamos fazendo nenhuma alteração, né? Eu estou só falando alguns exemplos para a gente fazer uma discussão mais abrangente e não restrita ao problema em si, né? Se nós deslocamos esse espelho aqui para cima ou para baixo, de 1/4 de comprimento de onda, vamos fazer aqui o deslocamento para cima para ficar mais fácil para a explicação. Se a gente desloca ele de 1/4 de comprimento de onda, qual vai ser a variação do comprimento gerado por isso, né?
Isso vai gerar um deslocamento de 1/4 na ida e 1/4 na volta, que corresponde a meio comprimento de onda. Isso vai provocar uma diferença de fase de meio comprimento de onda aqui. Ou seja, se ela era construtiva, passou a ser destrutiva. Se era destrutiva, passou a ser construtiva. Certo? Então tá. Então, vamos agora falar mais restritamente ao exercício em si. Uma luz, quando a câmara é evacuada, as franjas claras se deslocam de 60 posições. Ok. Então, inicialmente nós temos ar, né? Os espelhos são mantidos fixos, né? Diferente daquele exemplo que eu estava citando. Nesse caso aqui, os espelhos ficam em posições fixas, né? O que vai mudar é o meio aqui, né? Primeiramente ele é preenchido com ar e posteriormente este ar é evacuado. E isso causa uma mudança no padrão de interferência, deslocando de 60 posições as franjas. Então, nós temos que saber... Bom, vamos construindo aqui. Vamos chamar de N1. O número de comprimentos de onda que atravessa essa câmara. O comprimento é D na ida, depois D na volta, então é 2D. E o comprimento de onda no ar, né? Quando a câmara está preenchida com ar. Depois, quando ela é evacuada, nós teremos uma câmara com vácuo. E ali, vamos chamar de N2, o número de comprimentos de onda que vai percorrer a câmara vai ser 2D, dividido pelo comprimento de onda no vácuo, e aqui é o comprimento de onda no ar, né? Então, lambda n é igual a lambda dividido por n. Então, N1 menos N2 vai ser a defasagem. O que vai causar a mudança no padrão de interferência? É essa diferença de fase, né? Quando tem ar, uma certa quantidade de comprimentos de onda passa por ali. O comprimento de onda do ar e do vácuo são ligeiramente diferentes, né? Na verdade, é essa a proposta desse experimento, né? Medir não o comprimento de onda, né? Mas o índice de refração do ar. Então, essa defasagem N1 menos N2 é o que provoca então esse deslocamento de 60 posições aqui. Suponha então que quando está preenchido com ar, a gente observa lá as franjas, né?
A gente observa esse padrão. Eu coloquei preto, né? Mas ele pode representar as franjas claras, né? Ali ele diz as franjas claras se deslocam de 60 posições. Então esses pretos aqui representam as franjas claras. Então, se N1 menos N2 igual a 1, significa o quê? Que houve uma defasagem de um comprimento de onda. Aonde era franja clara continua sendo claro, mas onde essa franja clara se deslocou para cá, né? Ou vice-versa, né? Daqui para lá, né? Não faz muito sentido. E nós vamos observar assim. Essa veio para cá. Cada um se deslocou de um. E se N1 menos N2 for igual a 2, eu acho que vocês já sabem qual que é a resposta, né? Mas vamos fazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Eu estou desenhando 6 franjas claras, né? Mas ela é só uma representação de tudo, né? Não sabemos quantas franjas são observáveis nesse instrumento, né? Se a diferença de fase é de 2 comprimentos de onda, aonde tinha franja clara, continua tendo franja clara, mas ela se desloca de 2 posições. Para cá. Ok. Mas como as franjas são deslocadas de 60 posições, então N1 menos N2 vai ser igual a 60. N1, 2D sobre lambda N. Então vamos fazer 2D sobre lambda N menos 2D sobre lambda vezes 60. D foi dado, né? 5 centímetros de comprimento. Qual que é o valor de lambda? 500 nanômetros. Então vamos determinar N, o índice de refração do ar. Vamos lá então. Aqui vai ficar N 2D menos 2D. Já
no denominador aqui vai ficar lambda nos dois, né? Então dá para colocar tudo assim, igual a 60. (2D) colocou em evidência n-1 igual a 60 lambda, n-1, 60 lambda dividido por 2D, então n é igual a 60 lambda dividido por 2D mais 1. 500 nanômetros, vamos colocar assim 0,5 micro, 10 a menos 6 metros dividido por 2 vezes 5 vezes 10 a menos 2 metros mais 1. Cancela 60 aqui com 2, vai dar 30. Zero 5 dividido por 5 vezes 10, menos 2 sobe positivo, vai ficar menos 4 metros mais 1. Vamos ver quanto que vai dar. 30 vezes 0,5 dividido por 5 deu 0,3. 0,3 não, deu 3. 3 vezes 10 a menos 4 metros mais 1. Espera aí, por que tem esse metros aqui? Não tem mais, né? Já se cancelou aqui, ó. Tá, aqui ele se cancelou. Então, isso vai ser 0,000 menos 1, 2, 3, 4. Vai parar aqui, né? 1, 2, 3, 4. Isso. Mais 1,0003. 1, 2, 3, 4, 5. Ele pede com quantos algarismos significativos? Com 6 algarismos significativos, né? Então, assim, como essa conta aqui deu exatamente 3, né? Então, aqui tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui é mais um 0. 6 algarismos significativos. Então veja que o índice de refração do ar, neste experimento, ficou bem próximo do índice de refração do vácuo. Ok, gente? Então é isso. Até mais.